aula de hoje, a palestra de hoje, trata dos grandes desafios da vida. Trata do nosso propósito de vida. Tudo aquilo que nos leva a ter um porquê estamos aqui. E para isso, nós vamos falar um pouquinho a respeito das aflições da vida, dessas dores. E vamos já de início trazer uma frase do Mestre Nazareno, de Jesus, que disse assim: no mundo só tereis aflição. Uau, quando a gente para entender isso, para escutar isso, você fala, não, como assim? No mundo só tereis aflição? Deve ser um erro de tradução, deve ser uma análise equivocada do Evangelho do Cristo. Mas eu repito, no mundo só tereis aflição. Quem aí nunca chorou na vida? Quem aí não conheceu a dor muito de perto? Sejam elas dores físicas, fundamentalmente, e também, e talvez principalmente, dores morais. Quem não conheceu pessoas que extravasou a sua dor através das lágrimas, que extravasa as suas dores através das lágrimas? Então, nós vamos encontrar no nosso dia a dia, na nossa rotina, muito sofrimento, muitas dores, muitas delas na calada da noite, muitas delas longe dos retratos cibernéticos, das selfies costumeiras, aonde nós tiramos apenas aquele sorriso, né? Apontamos a câmera aqui e tiramos um retrato da alegria daquele momento, que não raro não representa a intimidade daquele indivíduo, que mostra aquilo que ele não é, que mostra aquilo que ele não vive, que mostra um sorriso que nem sempre representa algo verdadeiro, na maioria das vezes uma máscara, uma persona, em que ele quer mostrar ao mundo o que realmente os seus sentimentos não têm. Então, a aflição da vida, as dores, elas são comuns a todos os seres humanos. Comuns a todos os seres humanos. Elas são rotineiramente no nosso dia a dia. E se nós pararmos para pensar e voltarmos lá para o tempo de Jesus, a gente vai também, em uma passagem do Evangelho, notar que Jesus chorou. E eu me recordo que essa passagem retratada no Evangelho, vem junto a Pedro, o apóstolo, quando, em um final de dia, após atender multidões, após atender inúmeras pessoas aflitas, atender leprosos, atender ao cego, atender ao paralítico, Jesus solitário, sentado à praia, próximo à casa do pescador, Pedro, é encontrado por ele, e Pedro pergunta, mestre, por que choras? Por que choras, mestre? Após um dia repleto de bênçãos, após um dia repleto de milagres físicos, aonde tu fizeste, mestre, levantar os paralíticos, fazer enxergar aos cegos, sanar as chagas daqueles que tinham dores e feridas? Por que choras? E ele diz a Pedro, como lhe era comum, de forma muito resumida e inteligente: não vim ao mundo remendar corpos,
vim ao mundo curar almas. Olha que reflexão maravilhosa, para a gente começar a pensar, para a gente começar a imaginar que a passagem, que o foco, que o objetivo de Jesus, do Mestre Nazareno em nossas vidas, era nos ensinar o amor, na sua grande dimensão. A passagem dele aqui não era para curar, promover milagres, a qual ele dominava. Ele não veio aqui para isto. Retornando ali àquela passagem em que Pedro encontra ele chorando, e ele diz que não veio curar corpos, antes veio curar almas. É que ele antevia, em sua capacidade mediúnica, ele antevia o que acontecia após as curas. Quando aqueles curados da cegueira iriam aos seus vícios retornar. Os paralíticos iriam às casas daqueles que os agrediam para a desforra. E assim sucessivamente, não reagiam adequadamente ao benefício recebido. Então Jesus veio ao mundo para que pudéssemos entender o quanto era necessário trabalhar a nossa intimidade, o quanto era necessário trabalhar o nosso sentimento. Veio ao mundo despertar-nos do charco das ilusões. Aonde o Pai da Vida utilizava um despertador, utilizava um meio, utilizava esse despertador que nos conduzisse a entender o que somos. Por que viemos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o objetivo do homem? Que vai muito além dos nossos desejos aqui na Terra. Porque desejos, abrindo um parênteses, são as coisas que nós queremos. E muitas delas muito justas e necessárias para a evolução, para a nossa evolução, para a evolução da sociedade. Então, nós temos desejos de sermos mais ricos, nós temos desejos de sermos mais belos, nós temos desejos de ser um grande profissional, de atingir o sucesso, desejos. Portanto, é importante que, através desse despertador chamado aflição, desse despertador chamado dor, a gente possa voltar para dentro de nós mesmos, entendermos a grandeza do nosso ser, entendermos que somos espíritos imortais, que a felicidade real, ela não está nas coisas conquistadas aqui nos desejos. Não vim ao mundo para curar corpos. Vim ao mundo para curar almas. Então, meus irmãos, a nossa fala de hoje será sobre esses grandes desafios. A palestra de hoje será sobre esse propósito da vida. Falando desse mecanismo chamado aflição, ou aflições, para que possamos entendê-lo como algo que nos fará feliz no futuro. Para que possamos entender que as nossas fugas rotineiras do enfrentamento de nossas dificuldades estará sendo contabilizada na consciência. Imagine que Aladim pegasse a lâmpada mágica e de lá saísse um gênio que pedisse 3 desejos. Então, você vai imaginar agora que você vai pedir 3 desejos. Certo? 3 desejos. E que esses desejos fossem isso que eu acabei de citar. Sucesso, dinheiro, beleza e tantas outras coisas. Mas seria esse o grande objetivo da vida? Eu passar aqui os meus 50, 70, 90, 100 anos, vá lá, e aí
a cada desejo atingido, fim. Então eu conquisto o meu carro dos sonhos? Conquistei, fim. Eu conquistei o sucesso profissional? Conquistei, fim. Eu conquistei a minha conta bancária? Fim, robusta. Eu conquistei as viagens pelo mundo? Fim. Então, o propósito vai muito além disso, porque o propósito não tem fim. O propósito nos abastece de energia constantemente. O propósito nos dá paz constantemente. E as aflições é que fazem que nós consigamos entender o grande propósito da vida. Retirando essa venda da ilusão das ilusões, dizendo que a felicidade real não está neste mundo, mas está no mundo futuro. No mundo que ainda não compreendemos, mas que é o futuro. Por isso que ele disse, bem-aventurados os que sofrem, porque deles será o reino de Deus. Olha só. Então era necessário despertar a consciência do ser humano. E nós vamos ver este bem-aventurados, os aflitos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos imaginar nessa fala do Cristo, das bem-aventuranças dele, que também já vem no choque, fala assim, meu Deus, mas bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que padecem de dor, porque deles será o reino dos céus. Será que a felicidade seria para este objetivo? Será que Deus realmente nos elegeu para sofrer? E aí vem aquela pergunta, mas como poderia Jesus dizer em suas bem-aventuranças que seríamos felizes se aflitos? Como poderia ele chamar de eleitos aqueles que sofrem, aqueles que choram? Como poderia? Mas se nós girarmos o caleidoscópio e obtivermos uma nova visão, poderemos traduzir assim o que ele quis nos dizer há 2021 anos atrás. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza. Bem-aventurados aqueles que provam a sua perseverança, a sua humildade, aqueles que provam a sua submissão à vontade de Deus. Até porque, quando nós oramos a prece dominical, a gente fala assim, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Porque a sabedoria e a inteligência suprema está na mão de Deus. Ele é o nosso Pai, ele nos dirige. Então, submissão à vontade de Deus em qualquer circunstância. Porque eles, os bem-aventurados, os que sofrem, terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra hoje. E após o trabalho, de retorno à pátria espiritual, de retorno ao mundo verdadeiro, o repouso virá, as recompensas virão. Por isso, disse Jesus, meu reino não é deste mundo, apontando-nos um reino futuro. Então, meus irmãos, diante dos sofrimentos que hoje nos acontecem, de todos os gêneros, dos recursos financeiros que nos afligem, do desemprego que nos toma, dos relacionamentos desrespeitosos, humilhantes, não correspondidos, diante da doença, da angústia da morte, diante do luto, que nos tira do convívio, do afeto, às vezes de forma violenta, diante do suicídio, que verdadeiramente dilacera os nossos corações, em qualquer circunstância da vida. Tenhais fé no futuro. Meu reino não é deste mundo. 2021 anos atrás. Bem-aventurados os que sofrem, os que padecem de dor, os que choram, porque dele será o reino dos céus. Ele está falando para nós há 2021 anos atrás. Porque era necessário
olhar de um ponto de vista diferente. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, sobre ponto de vista, sobre fé no futuro, o alicerce que nos dá robustez a confiar em Deus. É quando eu sei que tem um mundo além deste mundo físico que nos espera. Eu gostaria de ter uma vida muito mais fácil, naquela zona de conforto, mas por que a gente sofre tanto? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar também uma resposta a respeito disso, quando ele nos fala de duas causas principais do nosso sofrimento. Uma nesta vida, ou seja, na vida atual, e outra em vidas anteriores, vidas passadas, encarnações anteriores a esta. Então, muitas vezes nós sofremos na vida atual por escolhas equivocadas, quando não tomamos os devidos cuidados, e cada medida equivocada que vai se empilhando na nossa consciência, vai nos trazendo a necessidade de fuga consciencial, a qual Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, nos diz das fugas psicológicas. Aí nós enveredamos pela posse, nós enveredamos pela propriedade. Não vim ao mundo para curar corpos, vim ao mundo para sanar a saúde de nossa alma. Então, o foco da passagem do Mestre Nazareno pelo planeta era nos ensinar, nos educar. E aí, você pode estar me perguntando, mas por que as aflições que está ali embaixo? Por que as aflições? Porque as aflições são um despertador. As aflições nos conduzem a reflexões que, quando estamos nas ilusões do mundo, não a percebemos. Então, essas aflições nos tiram do charco das ilusões. E não haveria outra forma de nos despertar se não fosse por elas. É como se Deus utilizasse um grande despertador que nos conduzisse a entender quem somos, a nos espiritualizar, mas de verdade. Que todos os dias pudéssemos entender-nos como espíritos, viajores pelo tempo, de encarnações e encarnações, aprendendo. Então, muito mais do que nossos desejos da Terra, são importantes que olhemos para o espírito imortal, que somos nós. Imortal, nós não morremos, nós somos imperecíveis. Nós estamos a cada jornada na Terra aprendendo um pouco mais. E os nossos desejos são uma coisa, mas o nosso propósito de vida, que está aqui na linha de cima, o nosso propósito de vida é outra coisa. O nosso objetivo de vida é contribuir para que a humanidade seja melhor. É nos tornarmos mais próximos da perfeição. Esse é o nosso propósito de vida. Então, nos é dado a oportunidade desses grandes desafios e provas para reduzir o nosso potencial materialista, esses desejos de ter coisas, nada contra, mas que isso não atrapalhe a sua visão espiritual, para que não ofusque a sua visão espiritual. Então é necessário, sim, o homem ter conforto, tecnologia, nada demais. Nada demais. Mas que isso não atrapalhe as coisas. Imagine você, que entre desejo e propósito há um grande abismo. Os desejos são as coisas que queremos da vida. Eu quero ter sucesso. Eu quero ter uma boa casa. Eu quero poder viajar. Eu quero ter uma conta bancária estável. São desejos. Nós enveredamos pelo poder. E aí a toxina maior da consciência vai aumentando. E aí nós vamos fazendo uso de bebidas,
do sexo em desalinho, dos tóxicos, etc. É o espírito pedindo socorro. É a consciência querendo achar um propósito de vida. Mas além dessa vida das medidas equivocadas, nós já vemos tomando em outras vidas. E nós pedimos para reencarnar nesta vida aqui agora, para exatamente desfazer os equívocos do passado. Porque é o mundo que nos dá essa oportunidade de pedir perdão àqueles que nos foram vítimas do passado. Aqueles com quem nós não pudemos fazer o trabalho correto, ou que nós mesmos não cumprimos conosco mesmo o objetivo. Enveredando pelas ilusões, e nós estamos tendo a nova oportunidade, através de um novo corpo físico, o mesmo espírito, começar a tomar suas decisões mais assertivas. Então, pedimos para reencarnar. No lar em que estamos, na cidade em que estamos, seja lá onde for, com as pessoas que estamos convivendo, com as dificuldades que temos, para que nos sirva de prova, para que nos sirva de expiação, para que nos sirva de perdão diante dos equívocos anteriores. Então, sim, os sofrimentos são em decorrência ainda de erros da vida atual e de equívocos de vidas passadas. Então, as oportunidades de hoje são bênçãos, bem-aventurados. Todos nós que temos a oportunidade de termos no convívio instrumentos para a nossa melhora. Ao invés de olharmos com a lente de que, puxa, poderia ser diferente, ele poderia ser melhor, olhemos com a lente da necessidade da compreensão. Olhemos com a lente da necessidade de um propósito de redenção, de perdão, de ajustamento. Mudemos a lente e comecemos a trabalhar as dificuldades de uma forma diferente. Então, não há injustiça no mundo. Não há injustiça no mundo. Aos nossos olhos, poderá existir injustiçados, mas jamais injustiça. Sabe por quê? Porque Deus não erra. Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Justiça, bondade, atributos de Deus. Se ele é justo, se ele é bom, ele não erra. Ele não erra. Então não há injustiça, há injustiçados do nosso ponto de vista. Então nós enxergamos uma coisa e falamos, nossa. Mas não há injustiça naquele quadro. Não há injustiça nas nossas vidas. Mas, meu Deus, eu pergunto, por que tanto sofrimento na Terra? O planeta Terra, segundo Allan Kardec, em sua obra, está na categoria dos planetas, e a gente vai ver isso no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os mundos habitados, sobre as várias moradas do Pai, que o planeta Terra, ele está na categoria 2. Então, nós vamos ter 5 categorias em que Kardec, didaticamente, pedagogicamente, professor que era, para facilitar um pouquinho o nosso raciocínio, nos coloca que há mundos primitivos, provas e expiação, mundos de regeneração, ditosos ou felizes, mundos celestes ou divinos. Então, são 5 mundos de categoria, partindo dos mundos primitivos, aonde o mal é absoluto. A Terra já passou por essa fase. Nós estamos aqui, na segunda fase, chamado de mundo de provas e expiação, como está aqui no slide, mundo de provas e expiação. Nesta bola azul,
tanto sofrimento. Ninguém está relegado à infelicidade. Todos nós temos o destino de ser feliz. Todos nós seremos felizes um dia. Quem retarda isso, na maioria das vezes, somos nós mesmos, caindo no descaminho das ilusões. Mas para chegar lá, venha o despertador das aflições, das dores. Vamos investir, então, todas as nossas forças para dentro de nós mesmos. E aí, eu projeto este novo slide que fala exatamente sobre o processo de educação dos sentimentos humanos. Entendendo que as aflições, na verdade, as dores, as lágrimas, são este processo. São este processo de educação dos sentimentos. É necessário que o homem pare, seja por esse impositivo das aflições, bem-aventurados os aflitos, ele sabia a necessidade. Mergulhar as nossas emoções e localizar a razão de agir, de pensar, das atitudes, desta ou daquela forma. Por que eu ajo desse jeito? Por que eu sou assim? Por que eu sofro? Por que esse vazio existencial em minha vida? Por quê? Então, este processo de educação está na forja, está sendo aquecido como um ferro que em brasa é possível dar forma a ele. É possível transformar um ferro em brasa. Então, quando Jesus propõe nas suas bem-aventuranças a necessidade do sofrimento, é como se aquecesse a nossa alma a fim de transformá-la. Não vinha ao mundo para curar corpos, vinha ao mundo para curar almas. Este exercício nos aproximará muito mais do mundo real, sem as ilusões. Olha só que interessante. A finalidade de nossa vida é a educação do espírito, que é feito por experiências, óbvio. Essas experiências são dadas através da liberdade que Deus nos dá de forma absoluta. O famoso livre-arbítrio. Você é dono da sua vida, mas responderá por suas escolhas. Liberdade. E diante das experiências que nos são colocadas, em que nós mesmos escolhemos, consequências das nossas escolhas, vamos nos desenvolvendo. Vamos exercitando, vamos treinando. E eu vou escolhendo caminhos diferentes a fim de que eu acelere esse aprendizado. Olha como é importante entender esse processo de educação dos sentimentos. E aí está a necessidade dessas dores para despertar o homem da sua paralisia, para retirá-lo dessa zona de conforto, né? Porque se o mundo acabasse na opulência, no conforto, na tranquilidade, não vejo a hora de ter paz em minha vida, não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de ter tantos milhões em minha conta bancária para aí sim aproveitar a vida. Não vai dar certo, pessoal. É impossível. Porque o grande objetivo é sanar os seus hábitos, é sanar os nossos vícios. Então, a aflição, a dor, nos retira da zona de conforto, ajudando-nos a despertar e a enfrentar as nossas necessidades. Existe uma metáfora muito interessante que coloca Deus, portanto, é uma metáfora, coloca Deus e o diabo um do lado do outro, que diz respeito a uma posição sempre dúbia do ser humano. Um homem estava lá em dúvida. Estava no muro. Então, imaginemos a figura de um muro e um homem em cima do muro. Okay? De um lado, Deus. Do outro lado,
o diabo. Ok? E ele ficava ali. Será que eu vou para o lado do céu ou vou para o lado do inferno? De um lado ao outro, em cima do muro. E ele percebia que Deus, a todo minuto, a todo instante, a todo momento, ficava ali pedindo: venha para cá, saia de cima do muro. Olha, venha para cá. Eu tenho um reino de alegria, um reino superior. E do outro lado, o diabo não fazia absolutamente nada. Estava lá sentado, olhando, contemplando, em cima do muro, aquele ser. E aí perguntaram: mas por que, senhor diabo? O senhor não está falando nada, não está tentando convencer, não está convidando a pessoa a descer por seu lado. E o diabo responde: se a pessoa está em cima do muro, ela está em dúvida. Ela já está do meu lado. Porque a pessoa que está em dúvida, ela tem medo. A pessoa que está em dúvida, ela é insegura. A sua fé é vacilante. Então ela já está do meu lado. Não ter definição absolutamente clara. Não ter uma atitude, seja a sua palavra sim, sim, não, não, coloca-nos constantemente em cima do muro. Esta metáfora traduz, evidentemente, o que nós somos em nosso comportamento. Deixa para amanhã. Amanhã eu vejo. Depois eu resolvo. Depois eu vou ver o que acontece. Vou pensar nisso mais tarde. Como é que é? Eu sou um espírito? É interessante. Mas eu tenho muita coisa para resolver, vou deixar mais tarde. Então, nossa fé se torna extremamente vacilante. É uma fé que depende de coisas que acontecem em nossa vida. É uma fé que se baseia na tradição de gerações, mas que não está raciocinada, não está entendendo que é necessário os enfrentamentos, que é necessário sair da zona de conforto. Então, tenhamos essa definição clara, porque senão estaremos sempre nesta consciência de culpa. Então, é possível sim sair dessa condição. É possível sim, e Deus nos proporciona exatamente essa possibilidade através da bem-aventurança das aflições. No livro de Desafios e Soluções, de Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, a autora espiritual diz assim: superar as sequelas dos graves conflitos das reencarnações passadas em depósito no nosso inconsciente faculta a liberação das imagens conflitantes do passado espiritual e do presente próximo, ensejando a harmonia de que necessita para a preservação da saúde, então enriquecida de realizações superiores. Então percebamos que Joana de Ângeles, que tem a série psicológica magnífica em vários livros de Divaldo Pereira Franco, ao qual eu indico aos espectadores que façam essa leitura, ela nos coloca que somos resultados de nossas vidas passadas, nas dificuldades, nos conflitos, na culpa. E que não devemos, diante da investigação dos sentimentos, naquele processo da educação da alma que citei ali agora atrás, não devemos nos esquecer que somos espíritos. E essas sequelas nos fazem hoje temer seguir à frente, porque nos sentimos aflitos,
Mas aí as fugas psicológicas acabam tomando conta de nossas vidas. Que essas sequelas de vidas passadas se tornam como que imagens conflitantes que não encontramos a causa, que nos impede de seguir. Mas nós sabemos que devemos. A consciência não nos deixa equivocados. Ela sempre está cobrando de nós uma atitude no silêncio. Porque a contabilidade, o empilhamento das nossas dificuldades estão lá. E a gente precisa resolver. Mas o que nós fazemos? Segundo Joana de Ângeles, fuga psicológica. Nos entulhamos de questões daqui da Terra, importantes, mas não entulhar de questões aqui da Terra. É necessário ensejar a harmonia na intimidade do ser, e a gente sabe quando está equivocando. É necessário preservar a nossa saúde espiritual, psicológica, psíquica, porque essa saúde nos dará saúde física, que será enriquecida por realizações superiores. Propósito. Então, nosso propósito de vida está muito acima dos nossos desejos. Enquanto o indivíduo, perceba, enquanto o indivíduo não descobre a realidade do seu inconsciente, aonde estão empilhadas as suas dívidas passadas, desta e de outras vidas, pode permanecer na condição de vítima de transtornos neuróticos, que decorrem da fragmentação do vazio existencial. Quantas pessoas se encontram hoje nesta tese desse vazio existencial, não encontram porquê da vida e desistem da vida, seja pelo suicídio consciente, seja pelo suicídio inconsciente. Quando vamos abandonando a vida nos vícios, nos hábitos inconsequentes. Suicídio, consciente ou inconsciente. Então é necessário sair desse vazio existencial, da falta de sentido psicológico da vida, para identificar apenas uma pequena parte daquilo que domina com realidade. E Joana de Ângeles conclui: percebe-se em isolamento este ser, sem direção própria para a solução dos vários problemas que o afligem. Foge para os estados de neurotização. Meus irmãos, a necessidade da espiritualização da humanidade, a necessidade da consciência da imortalidade do ser. Como é importante a consciência da imortalidade, entendendo-nos como espíritos imortais. Portanto, meus irmãos, a proposta é a busca do Evangelho do Cristo, há 2021 anos. Está tudo ali. Aprimorar, primeiro, os nossos conhecimentos, aprofundando-nos nos seus ensinos, discutindo os seus ensinos. Hoje nós temos apenas uma palavra sobre uma tese de Jesus, que poderíamos passar aqui horas falando bem-aventurados os aflitos, porque dele será o reino dos céus. E assimilar, colocar eles aqui, no sentimento, sabendo que quando estamos corrompendo este conhecimento, nós não vamos nos sentir bem. Então é necessário colocar nos sentimentos e trabalhar-nos gradativamente, de forma humana. Não há saltos à humanidade. Conheça, humanize-se. Porque você não é perfeito, eu não sou perfeito. Nós estamos trabalhando para ser perfeitos. E um dia, vivenciá-los. E um dia, tornar a nossa vida mais espiritualizada. Mas é passo a passo, sendo autêntico. E Manuel Filomeno de Miranda, também pela psicografia de Divaldo Franco, nos diz assim: se faz mister, se faz necessário, nesta hora oportuna em que você seja no mundo o alvorecer de um radiante dia, referindo-se à transição planetária
do qual ele é autor de 3 livros, que também recomendo. E o primeiro se chama exatamente Transição Planetária, quando ele fala que o planeta Terra passará desse mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Então, repito, se faz necessário nesta hora oportuna em que você seja no mundo o alvorecer de um radiante dia, que continuemos buscando as propostas do Evangelho do Cristo, aprimorando-nos, aprofundando-nos em seus ensinos, para que possamos assimilá-los de uma vez por todas. Assimilar, viver. A proposta, então, segundo o autor, educar os sentimentos, corrigir os hábitos, projetar que as viciações do pretérito, do passado, daquilo que trazemos de outras vidas, possam ser desatadas como nós que insiste em permanecer, criando as redes de intriga que permanecem a todo ângulo no pensamento e criando mecanismos de depressão, de tristeza e, acima de tudo, de paralisia consciencial. Olhe que síntese maravilhosa desse autor. Olhe que síntese importante para as nossas vidas, a fim de que tomemos definitivamente a posse do nosso caminhar aqui na Terra. Comecemos a dirigir melhor o nosso barco, a nossa nau. Saímos dessa paralisia. Como é importante trabalhar, como é importante construir, como é importante buscar o sucesso, a alegria profissional, as conquistas do mundo, mas, acima de tudo, enxergar-nos como espíritos imortais, porque logo mais partiremos. E para encerrar, um autor espiritual da nossa Sociedade Espírita Fraternidade, pela mediunidade do Dr. Alain, o Espírito Jorge, nos deixa essa mensagem. Necessário nesses dias de reestruturação planetária, a criatura humana romper com suas barreiras. O homem na Terra ainda impõe-se múltiplas condições sobre o seu viver na dimensão matéria e espírito. E prossegue. Mesmo aquele que compreende a correlação entre os dois mundos, carregando convicções a respeito da continuidade da vida, mesmo aqueles espíritas, ainda assim, impõem-se muros psicológicos na crença de se defender das condições exteriores. Né? A gente fala, não, mas olha, veja só, eu tenho que fazer isso depois. Na verdade, conclui o autor, ainda se esconde nas sombrias sombras da fragilidade psicológica. Que Deus abençoe os nossos lares, que Jesus, através da sua proposta psicológica, da sua proposta de amor, possa adentrar em nossos sentimentos e iniciar agora a mudança para uma vida futura melhor, nos passos ainda deste planeta de provas e expiação. Muito obrigado e até o próximo trabalho.